Qual é a relação risco, medo e sucesso? Existe uma relação nessa lógica, né? O risco, o medo e o sucesso. Você sabe que eu quero te falar que saber gerir essa relação, ela é fundamental para o sucesso, né? E sucesso em todas as áreas da vida. Ela pode ser na área da empresa, né? O IGT é uma empresa que tem 5 anos. A real, ela tem... Nossa primeira formação em coaching foi em novembro de 2017. O primeiro WA foi em 2016. Então, na verdade, a empresa tem 5 anos, mas o crescimento tem 2, 3 anos. Mas beleza, 5 anos. E nessa história, eu tive que tomar várias decisões ao longo dessa história. E isso vale para minha vida, isso vale para os investimentos, porque é mais ou menos assim, ó. Quanto menos risco eu assumo, eu tomo para mim, menor tem de ser a chance do retorno. Tomo pouco risco, tenho pouco retorno. Conforme eu vou aumentando o meu risco, mais eu vou aumentando a minha chance de retorno. Basicamente é isso. Grandes riscos têm chance de grandes retornos. Pequenos riscos, chance de pequenos retornos. Assim investimento, né? Poupança, o risco tende a zero, o retorno tende a zero. Às vezes menor que a inflação, né? Algumas vezes, né? Ou mais vezes até do que você imagina, né? Então, retorno, risco, retorno. Se eu invisto em ações de startups que estão começando agora, ela pode quebrar, o risco é enorme. Mas se ela der certo, o retorno é monstro. Então, a vida é assim, né? Vai aumentando o risco, vai aumentando a chance de retorno. Basicamente é isso. O que a gente está buscando o tempo inteiro, né? A gente está buscando um menor risco possível que gere uma maior probabilidade de retorno. É uma equação. Pouco risco, pouco retorno, mais risco, mais retorno, mais risco, ainda mais retorno, ainda muito risco, muita chance de retorno. Se eu perco nessa muita chance de retorno, a queda é enorme. Então o que eu estou buscando? Uma coisa que tem um menor risco, mas que tem um baita retorno. Então lá no IGT, por exemplo, o IGT veio crescendo, éramos 3 pessoas em 2014, aí viramos 15, enfim, virou 15, depois 20, depois 30, depois 50, hoje somos 60 pessoas e a gente tinha que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão muito forte junto com os meus sócios, que foi a decisão, a hora de expandir, né? Então, tá tudo bem aqui na minha empresa, ela tá crescendo cadenciadamente, pequenos riscos, pequenos retornos, só que chegou a hora de tomar uma decisão relevante, e eu vou dividir com ela contigo agora. A decisão de expandir. E eu entendi que a mensagem do IGT, a metodologia do IGT, tanto do WA, né, o que a gente ensina no WA, a gente recebe, sei lá, incontáveis cartas, incontáveis depoimentos emocionados de pessoas que dizem, isso é para o mundo, pessoas que dizem ter tido sensibilidades espirituais, de que, Jerônimo, o WA não é para o Brasil, você está sendo só preparado para o mundo, né? E eu entendi que tinha chegado o momento do WA ir para o mundo. E essa é uma decisão que envolve um risco maior. Eu poderia tomar um risco menor, por exemplo, e dar uma palestra. Eu tive convites, agora em 2019 eu dei palestra nos Estados Unidos, tive 2 convites para dar palestra em Portugal, e acabei não indo a Portugal, mas fui aos Estados Unidos dar palestra. Eu posso ir investindo desse jeito, pequeno risco, pequeno retorno. Mas eu decidi que eu precisava tomar um risco maior. E essa decisão é muito perigosa, porque muitas empresas quebram, não porque não tem caixa, não porque não tem fluxo de caixa, porque crescem errado. Então muitas empresas quebram porque crescem errado. Entra dinheiro, tem caixa, tem fluxo, mas crescem na direção errada. E eu tive que tomar uma decisão, como que nós íamos crescer em plano global? Vou a minha folha aqui que eu preparei para falar para você. Como que a gente ia crescer em plano global? E o que ficou muito forte para mim, que o primeiro passo que o GT deveria crescer era para os Estados Unidos. E a partir de julho de agora, 2019, a gente começou a dar os primeiros passos para preparar o IGT para em 2020 chegarmos nos Estados Unidos, em 2020 estávamos em Orlando, em 2020 o IGT ser internacional. O risco, eu aumentei substancialmente o risco, mas automaticamente eu aumentei substancialmente a chance de retorno, entende? Então eu acredito muito na nossa metodologia, muito na seriedade no que a gente faz as coisas, skin in the game, né? Tá com a pele em jogo, eu acredito no que a gente faz, então eu tomei um risco maior com a chance de ter um retorno maior. Então hoje o IGT já é oficialmente uma empresa internacional, existe o IGT nos Estados Unidos, nós somos IGT International Coaching
LLC, enfim, uma empresa de lá, né? Estamos acabando de alocar o espaço para o IGT existir. Em 2020 o IGT existirá na Flórida, nos Estados Unidos. E isso me dá muita felicidade, mas ao mesmo tempo eu estou tomando maior risco, né? Que pode, então você entender o que eu tenho que buscar fazer é minimizar o risco ao máximo para ter uma maior probabilidade de retorno. Isso pode ser na nossa vida também, né? O João, meu filho, ele... embora saiba que os bichinhos dele são... Posso falar de mim? Posso falar de você, amigo? Pode. Posso mesmo? Te amo, amigo. Bom vídeo. Obrigado. O João, embora ele saiba que os bichinhos são de pelúcia... Olha lá. Quem é esse, João? O Rafael, toma. Nasceu onde o Rafael? Em Nova York. O Rafael, embora o João saiba que o bicho é de pelúcia, né, ele gosta de brincar que é filhote dele, filho dele. E ele cuida do Rafael e recentemente numa viagem a gente perdeu o Dino. O Dino era um bicho de muito carinho do João. E o João chorou muito quando o Dino sumiu, o bicho de pelúcia. Embora ele saiba que é de pelúcia, ele gosta do bicho, né? E a Paty achou um outro dinossaurozinho. O Dino era um dinossaurozinho, né? De fofinho. Daquela Tonton, daquela loja Tonton, e saiu de linha. E a Paty achou outro Dino e ele virou pra ele e achou o Dino e falou assim: cara, eu vou dizer pro João que nós achamos o Dino e que ao invés... Só que o Dino cresceu, virou adolescente e agora ele tá diferente. Porque esse Dino novo era um Dino mais adulto, vamos dizer assim. E a gente tinha duas chances. Falar: João, você quer aceitar esse novo Dino? Risco pequeno, retorno pequeno. Ah, tá bom, mãe, obrigado. Ou a mamãe ou a Paty podia correr um risco maior dizendo: cara, vale pra tudo na vida. João, achamos o Dino. O Dino virou adolescente, olha aqui. E o João poderia aceitar aquele Dino como adolescente. Falar: pô, o Dino voltou. Ou poderia ficar muito mais triste se desse errado, porque ele tinha a expectativa que o Dino tinha sido achado, né? Ele ligou umas 5 vezes pro hotel para ver se tinham achado, né? Foco na solução para achar o Dino. Não acharam, e aí ele falou: ah, caraca, acharam o Dino. E quando olhar, se frustrar. Então, a relação risco-retorno, ela é em tudo para tua vida, né? Para tudo, para investimento, para negócio, para relacionamento, né? Se você ficar sempre no feijão com arroz, em tudo, desde o sexo até os passeios, né? O retorno tende a ser na mesma dimensão. Se você usa mais, pode dar errado, mas se der certo, o retorno é muito maior. Então, o que eu tô te dizendo aqui cara, Jerônimo, é a última coisa que eu quero te falar sobre isso. Eu preciso sempre tomar risco grande para ter grandes chances de resultado? Não. Ao contrário, você tem que tomar a decisão onde você vai tomar os riscos, que é o menor possível com a maior probabilidade de retorno. E se você ficar sempre aqui no meio, diante do teu perfil, vai sempre colher resultados assim. E algumas pessoas vão permanentemente assim crescendo, né? Meu sogro é um cara muito inteligente, que corre poucos riscos, mas está sempre crescendo. Mas tem que correr algum risco, né? Sempre que ele expande, abre uma loja nova, ele tem uma rede de ótica em Recife, chamada Óticas Focus, né? Ótica Focus. Então toda vez que ele cresce um pouquinho, ele tem que abrir uma nova loja. É um risco, só que é um risco comedido. Ele abre uma loja em Recife mesmo, né? Às vezes ousa um pouquinho mais, abre numa cidade próxima. Então é um risco. Quando a gente ousa ir para os Estados Unidos como empresa, né? Porque a gente acredita que a nossa mensagem é global, o risco é muito maior. Entende? Então, para a tua vida, o que isso tem a ver para a tua vida, né? Eu estou abrindo minha cabeça como eu penso. Então, tem riscos que, embora o retorno seja grande, eu não preciso correr. Agora, tem horas que eu preciso correr o risco. Eu não sei na tua vida agora, se você parar para pensar por um instante, eu não sei na tua vida agora o que talvez você esteja... aí eu falei no começo que ia falar sobre medo, né? E às vezes o medo é essa cola entre o risco e o retorno. O medo cola o risco e o retorno. E aí não sai daqui esta merda. Entende? E às vezes você precisa tirar o medo para descolar isso, para correr um pouco mais de risco, para ter chance de ter mais retorno. Quando eu larguei meu emprego público para viver de coaching, eu ampliei substancialmente o meu risco. Só que a chance de retorno era muito grande. E se eu errasse, tudo bem, eu estaria aqui, mas eu podia estudar de novo, passar no concurso de novo, virar advogado privado, tinha minha OAB, enfim, era um risco controlado. Eu não estou dizendo para você ser burro inconsequente, né? Eu estou dizendo para você cuidado para o medo não estar colando o seu risco com retorno. Aí você fica aqui coladinho, não amplia o teu risco e não amplia teu retorno. Não sei, talvez valesse a pena agora você parar por um instante e refletir na sua vida, onde que talvez você pudesse tomar controladamente, de forma inteligente, um pouco mais de risco para poder talvez ter um retorno um pouco maior.
né? Eu lembro que eu larguei minha chefia, eu era chefe, tinha um DAS, eu ganhava uns 4 mil reais a mais na época para ter uma chefia. Eu larguei quando o coach começou a crescer na minha vida, eu larguei a chefia. Então aquilo para mim foi um risco, mas foi um risco controlado diante do que eu ganhava. Eu ganhava 20 e poucos mil, mais os 4 mil da chefia, os 25 mil, eu larguei os 4, mas mantive os 20. Então um risco controlado, mas abri uma baita agenda para eu atender como coach. Reflete aí que riscos você pode correr que tenham alto potencial de retorno na tua vida, para que você não fique com medo colado aqui e nunca há risco e nunca há retorno adequado. Beleza?